Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 24 de março. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na segunda semana com a mensagem 20, aprendendo com a parábola da figueira. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja que a figueira produza nos seus respectivos frutos. Senhor Jesus, no Antigo Testamento, essa figueira era o povo de Israel, mas hoje no Novo Testamento somos nós, a igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer que que cada um de nós possa produzir o fruto que Ele deseja. Deus, Ele é amor, e Ele quer que cada um de nós possa produzir, Senhor Jesus, frutos que também são amor, não amor humano, mas o amor de Deus, o amor incondicional, porque o Senhor, Ele se entrega por nós, Ele se dá por nós, independente dos nossos erros. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Senhor Jesus, infelizmente o seu povo rejeitou a sua pessoa, a sua palavra, os seus profetas, os seus enviados. Ó Senhor Jesus, mas por causa disso tudo, Senhor Jesus, o Senhor se entregou a cada um de nós. Ele abriu para nós essa porta lateral, ó Senhor Jesus, onde cada um de nós agora pode fazer parte do povo de Deus, graças ao Senhor. Mas nós não podemos cair no mesmo erro e rejeitar a palavra. Hoje nós precisamos viver a estrutura da vida da igreja, fé, amor e esperança, para viver a realidade de Deus e produzir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 43. Ó Senhor Jesus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 21, versículo 43. Ó Senhor Jesus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: produzir frutos para Deus. Ó Senhor Jesus. Deus esperava algum fruto de Israel, seu povo escolhido no Antigo Testamento, como Jesus bem explica na parábola da vinha, no Evangelho de Mateus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Esses lavradores são a liderança do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus plantou uma vinha e a entregou a esses lavradores. Eles deveriam devolvê-la a Deus com frutos. Deus quer frutos, e esses frutos, na verdade, são principalmente aquilo que Ele deseja que se produza na terra por meio do amor. Deus é amor,
e o fruto da vinha também é o amor. Ó Senhor Jesus. Continuando, vejamos o que aconteceu. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e o trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus se encarnou. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Esses outros lavradores mencionados aqui somos nós, a igreja. Se o povo de Israel não deu os frutos que Deus queria, é chegada a nossa hora de dar os frutos para Deus. No versículo 42, o Senhor lembra os judeus de que a pedra rejeitada se tornou a principal. Essa pedra é Ele próprio, que foi rejeitado pela liderança dos judeus e se tornou a pedra fundamental, a pedra angular, a base da coluna e a pedra principal de toda a casa de Deus. Ó Senhor Jesus! O reino de Deus foi entregue no Antigo Testamento ao povo de Israel e no fim eles falharam, rejeitando o próprio Senhor que veio a eles como o Messias. Com essa rejeição, o Evangelho de Deus chegou a nós, os gentios. A igreja foi gerada com a morte e ressurreição de Cristo. E a partir de então, o reino de Deus foi tirado do povo de Israel e entregue à igreja. Recebemos essa transferência de reino, e isto é uma enorme responsabilidade. Agora, precisamos produzir os respectivos frutos e entregá-los a Deus. Ó Senhor Jesus! Esta era a condição dos judeus na época do cativeiro babilônico. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Na época do cativeiro, a maldade do povo chegou ao extremo. Eles perderam a essência original que se formara desde Abraão. Após Davi, vieram vários reis, alguns bons, outros não, e o povo se perdeu. Não houve uma liderança que cuidasse da vinha, que produzisse os respectivos frutos, e no final, o Senhor permitiu o exílio na Babilônia. No cativeiro, eles sofreram muito e perderam a nação. Eles mesmos foram culpados por tudo isso. Ó Senhor Jesus! Em Isaías, Deus expõe o erro do povo. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. No Novo Testamento, vemos um versículo semelhante a esse de Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Hoje, corremos o risco de cair no mesmo erro, ou seja, viver a vida da igreja como algo religioso, rotineiro, tomando a palavra que Deus nos deu como simples mandamentos de homens, aprendendo apenas para nosso próprio benefício. Por isso, querido leitor, devemos ter um coração puro e sincero diante de Deus, e assim viveremos com realidade a estrutura da vida da igreja, cheios de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quais são os frutos que Deus deseja? Ó Senhor Jesus! A gente viu no dia de hoje que Deus é amor, e Ele deseja que nós frutifiquemos também com amor, mas não é um amor natural. Senhor Jesus, é o amor de Deus. Senhor Jesus, por isso a gente precisa aprender, a gerar os frutos do amor de Deus, vivendo a realidade do reino hoje, sendo encabeçados por Cristo. Não podemos rejeitar o seu falar, os seus servos, os seus profetas, o seu filho. Ó Senhor Jesus, porque aqui na parábola mostra que alguns se esqueceram, como que o dono da vinha é poderoso. Senhor Jesus, podiam fazer muitas coisas com seus servos, mas podem fazer alguma coisa com o Senhor? Ó Senhor Jesus, por isso hoje nós precisamos viver como aqueles que
hão de prestar contas ao seu Senhor. O Senhor investiu em nós sua palavra, seu espírito, sua natureza, sua vida. Senhor Jesus, nós precisamos realmente buscar aquilo que o Senhor deseja. Nós precisamos ser sensatos, sóbrios, procurando compreender qual a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, no ponto-chave de hoje, amor de Deus, coração puro e responsabilidade para viver a realidade que Deus deseja, que Deus quer. Ó Senhor Jesus, Deus ele preparou, teve muito trabalho para preparar para nós essa realidade, para trazer para nós a esfera celestial para a nossa vida. Nós precisamos ser encabeçados por Ele, para que a esfera da igreja, Senhor Jesus, possa nos guardar de todas as coisas. Para isso a gente precisa realmente, do amor de Deus, que vem pelo exercício do Espírito. Senhor Jesus, vem pelo exercício da estrutura que Deus preparou. E também precisa de ter coração puro, consciência pura. Senhor Jesus, para a gente poder também, com responsabilidade, levar adiante aquilo que Deus deseja. Deus ele é responsável, Ele não desiste de nós. Nós também precisamos aprender com Ele. Por isso que não é só questão de fé. Também tem que ter amor e também tem que ter esperança. Para a gente poder ter uma meta bem tranquila, bem concisa, diante dos nossos olhos. Bem real. Graças ao Senhor que Ele tem trago para nós a sua realidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por um lado, Deus está trazendo para nós a sua realidade, a sua pessoa, a esfera celestial. Mas por outro, o inimigo está trazendo o mundo, com toda a sua embalagem bonita, sua maquiagem, e assim ele engana. Ó Senhor Jesus. Então é o que o dia de hoje mostra para nós, O Senhor ele queria frutos. Senhor Jesus. O Senhor, Ele é a videira verdadeira. E tinha que se produzir nesse lugar vinho de boa qualidade, resultado do amor de Deus. Mas muitos não querem ser trabalhados por esse Deus. Apenas seguem as coisas como um preceito de homens, como algo religioso, como para benefício próprio. Eu tenho falado muito isso nas últimas semanas, Senhor Jesus, que a gente não pode se enganar, achando que não, estou na igreja, sou uma boa pessoa, estar na igreja é algo muito bom. Senhor Jesus, eu conheço a palavra é boa e tal, eu trouxe isso, trouxe aquilo para a minha vida, e ficar só nisso. Senhor Jesus, não basta a gente ser boas pessoas, a gente precisa realmente estar diante do Senhor. A gente vê aqui que o povo, os líderes, levaram o povo a ser mal, reis bons, reis maus. Senhor Jesus, levaram o povo a uma maldade extrema, idolatria, muitas coisas longe do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí o povo rejeitou o Senhor. E o próprio Senhor falando aqui da parábola, explicando, ele mostrou: vocês por acaso não leram? Que está escrito que o povo vai rejeitar Senhor Jesus. Os construtores vão rejeitar a pedra, e essa pedra vai vir a ser a principal, a angular. Ó Senhor Jesus. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos perceber que o Senhor preparou todas as coisas. Eles deveriam estar atentos à palavra, aguardar e obedecer. Mas quando veio o Senhor cumprindo a palavra, Senhor, como mostra a parábola, eles olharam e falavam assim: não, eu não quero sair daqui. Senhor Jesus, eu quero lucrar com isso. Poxa, eu demorei a minha vida toda para alcançar aqui uma certa preeminência na sociedade, para alcançar aqui uma liderança, para poder ser respeitado, ganhar isso, ganhar aquilo. E agora eu vou largar isso tudo e dar para o Filho de Deus? Ah, não. Senhor Jesus. Então os seus profetas vieram anunciando os servos, mas eles não aceitaram. A gente vê quantos profetas foram mortos. Senhor Jesus, quanta palavra de Deus foi rejeitada. E hoje, a gente precisa também fazer esse paralelo, Senhor Jesus, e ver: e nós hoje? Será que eu estou recebendo a palavra de Deus? A gente viu no dia de ontem, mostrou, a gente precisa realmente verificar. Essa palavra está vindo de Deus? Senhor Jesus. E está vindo do canal correto, dos profetas? Então a gente tem que perceber porque a gente precisa realmente ter clareza a respeito disso. Porque alguém pode pegar a palavra que veio de Deus, ele identifica: olha, isso aqui veio de Deus, isso é bom. E ele pega essa palavra e repete, como mostrou aqui, preceitos de homens que aprendeu maquinalmente, decorou. Senhor Jesus, aprendeu ali, mas para o seu benefício. Ele sabe citar, sabe repetir as escrituras, mas para se beneficiar. Assim como o diabo citou as escrituras para Jesus na tentação, quando Jesus estava ali fazendo jejum no deserto. Ó Senhor Jesus, o diabo veio tentar citando a escritura.
aquela palavra era de Deus? Sim, aquela palavra veio de Deus, veio sem anjos, mas não era o Deus falando. Ele não estava trazendo aquilo como benefício. Olha, é uma orientação de Deus aquilo. Não, ele pegou algo que Deus falou no passado e apenas repetiu para benefício próprio. Então a gente também corre esse risco de tomar a palavra como letra, para o meu benefício. Olha, eu estou agindo assim porque eu entendo que a palavra é isso, a palavra é aquilo, mas o que eu preciso fazer é ir diante do Senhor, é consultar o Senhor. Ó Senhor Jesus, é saber que de fato que Deus está falando, e ver, e como Jesus viu, olha, pode até estar repetindo o que está na Bíblia, mas, diabo, você não me engana, é você que está falando. Ó Senhor Jesus, isso aí não está vindo de profeta, não está vindo de alguém que foi ordenado a falar essa palavra. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa seguir, né, esse preceito que o Senhor está passando para nós, né, essa confirmação. Quando a palavra é de Deus, isso precisa tocar no seu espírito, e você precisa discernir, Senhor Jesus, né, o que está sendo falado, para na hora de você trazer isso para a sua prática, gerar Cristo. É algo que eu também estou sempre repetindo no canal, né? Levar a verdade para as pessoas não é o meu conceito, não é a minha opinião sobre algo, não é a minha opinião sincera. Levar a verdade é levar Cristo. Se eu estou falando algo, mas não estou levando a pessoa para o Espírito, não estou levando a pessoa a tocar em Deus, Senhor Jesus. Então, né, não passou por esses dois crivos, né? A palavra que veio de Deus e a palavra que está sendo profetizada, ou seja, a palavra que está vindo através do profeta, aquele a quem Deus ordenou ser um canal para ele. Esse que tem que perceber que nós somos do Senhor, é como mostrou aqui, né? Eles se arrendaram da vinha. Deus, né? O próprio Deus aqui, né? O dono da vinha foi lá, comprou, cercou, plantou, fez tudo. Agora era só cuidar e dar os frutos para o Senhor, né? Aí que a Bíblia não mostra se eles cuidaram ou não, só fala que depois de um tempo o Senhor mandou. E aí eles não queriam entregar a parte do Senhor. Senhor Jesus, não queriam ser tratados como empregados, como a gente vê na história do povo de Israel. Mas a gente cita aqui novamente, como o irmão coloca, não é para a gente ter ideia errada, que a gente tem que odiá-los. Não, eles erraram, cometeram muitos erros, falharam, rejeitaram o Senhor, mas o Senhor os ama. Senhor Jesus, amanhã na igreja a gente vai ver isso com mais clareza, mas realmente a gente tem que perceber que hoje da mesma forma nós podemos estar na igreja e estar só aqui de maneira religiosa. Olha, estar na igreja é algo muito bom, fazer as coisas para Deus é algo muito bom, mas é quando vem a ordenança de Deus, não Senhor, calma aí, eu já sei, não precisa me falar, né? Senhor Jesus, aí rejeita a palavra. Então a gente precisa perceber que nós estamos na igreja para obedecer ao Senhor, para entregar frutos para Ele. Deus é amor, e o seu fruto também tem que ser amor. Tudo aquilo que a gente faz tem que gerar amor em nós, por isso que o amor ele é o termômetro. Senhor Jesus, o que o Senhor está mostrando para nós, os lavradores, eles se preocuparam muito com a vinha, né, com aquilo que eles receberam, se apegaram àquilo ali, mas a questão ali não era a vinha, não era o lugar, Senhor Jesus, não era o lugar que foram colocados, se era bom, isso, aquilo, mas era para dar os frutos para o Senhor. O Senhor fez tudo e entregou na mão deles, assim como hoje, o Senhor fez tudo por nós e entregou nas nossas mãos. Agora não basta dizer, já está tudo bem, isso aqui é maravilhoso e tal, Senhor Jesus, mas não, eu quero produzir aquilo que o Senhor deu início. Por isso os irmãos têm falado conosco, né? A nossa história não começou ano passado, 10 anos atrás, no século passado, 100 anos atrás, não, Senhor Jesus. A nossa história começou com a pregação do Evangelho, né? A igreja foi gerada na morte e ressurreição do Senhor, para produzir frutos espirituais. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele fez de nós os seus filhos, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente reproduzir aquilo que Deus deseja. Por isso a gente precisa ir diante do Senhor. Não é decorar a palavra, não é saber citar, não é ser um grande conhecedor, porque isso só vai trazer benefício próprio. Olha aquela pessoa ali, como que ele é inteligente, como ele conhece a palavra. Não é isso que Deus quer. O Senhor ele quer que isso gere frutos para Ele. As pessoas possam identificar Deus na palavra, possam identificar que aquilo é uma palavra profética, é uma palavra ordenada para Deus, para o nosso sustento, para aquele tempo, para aquela necessidade. É isso que a gente tem que perceber. Deus ele fala conosco para a nossa necessidade, né? Então a pedra foi rejeitada, né? E hoje foi entregue para a igreja. Hoje nós como igreja,
nós recebemos agora a nossa oportunidade. Agora a gente precisa dar frutos para o Senhor. Ele mostrou aqui o papel importante da liderança. A liderança rejeitou, levou todo o povo a rejeitar. A gente vê na época de Jesus, tinha um rei Herodes, né? Vieram os magos ali, Senhor Jesus, né? E vieram falar, olha, a gente está seguindo o sinal aqui que vai nascer o rei, Senhor Jesus, né? Foi profetizado e tal. E aí ele foi, olhou, né? Olhou para si mesmo e falou, não, de mim não vai nascer nada. Aí chamou os escribas, olha, vê na escritura de onde que vai vir o Messias. Olha, vai vir de Belém e tal. Aí foram lá, viram todo o sinal, né, sinal da estrela. E aí foi lá e deu uma ordem, olha, então manda a guarda matar todos os bebês, todos aqueles nascidos, né, até 2 anos, Senhor Jesus. Era para os escribas olharem e começarem a espalhar, olha, o Messias chegou, mas o rei se rebelou. O rei não quer o governo do Messias. Ele mandou matar todas as crianças para que o Messias seja morto, né? E a gente não receba o reino de Israel, né? O reino que Deus prometeu, Senhor. Mas eles não se importaram porque estavam ali, né? Eram os escribas, estavam vivendo no palácio, estava tudo bem. Bom, se o rei vai manter tudo, então a gente vai continuar com a nossa vida boa, ó Senhor Jesus. Mas não é por aí, né? Por isso ele mostrou, né? Por eles terem rejeitado, o evangelho chegou até nós. Deus abriu a porta para a igreja. Mas como ele mostrou, né, o reino de Deus foi tirado do povo de Israel e entregue à igreja. Nós recebemos uma transferência de reino, mas agora nós temos uma responsabilidade. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Senhor Jesus. Hoje nós estamos na era da igreja e hoje a maioria dos cristãos está seguindo o mesmo erro do povo de Israel. Senhor Jesus. Fazendo aquilo que é mal diante do Senhor. Não escolhendo a vontade de Deus, rejeitando por causa de preceitos que eles aprenderam, decoraram e agora... Não, já aprendi isso aqui, agora tem que usar o Espírito, vou ficar toda hora consultando o Senhor. Não, deixa eu fazer isso aqui que eu já estou acostumado. Senhor Jesus, não é por aí, a gente tem que perceber, olha, a palavra é de Deus. Os conceitos que Deus nos deu, né, através da lei, era como um aio, né, era como um tutor, até que viesse o Cristo, até que viesse o Espírito, né, o outro Consolador. E agora a gente pode ter comunhão com Ele face a face. Se Cristo ficasse para sempre como um homem andando na terra, Senhor Jesus, e Deus ia ser muito mais limitado do que é hoje, mas como Ele se tornou o Espírito que dá vida, né, cada um de nós pode ter acesso a esse Senhor pela fé, senão cada um só vai poder ter acesso aonde Jesus estivesse. Olha, essa semana Jesus está no Brasil, semana que vem Ele vai estar na África, aí você não ia ter acesso, mas agora não, o Senhor está em todos os lugares, porque hoje Ele está dentro de nós como seu corpo, como sua igreja, mas como mostrou aqui, né, fala com a boca, com os lábios honra, mas o coração está longe. O temor é só mandamentos de homens. Olha, eu vou agir direitinho, mas na frente do fulano. Quando eu estiver sozinho, eu não preciso. Ó Senhor, quando eu estiver diante daqueles que não conhecem tão bem a palavra, não preciso viver tão rigorosamente assim. Vou viver só para os outros me verem, né? Ó Senhor, Jesus, não é por aí. Está mostrando para nós, não, a gente não pode ficar seguindo as coisas como preceitos, como regras. A gente vai cair no mesmo erro, né? Assim como, né, o Senhor, na mudança do Velho Testamento para o Novo, o povo de Israel não reconheceu, aqueles que conheceu a palavra, a maioria não reconheceu. Hoje nós estamos na era da igreja, e o Senhor está falando a respeito da sua segunda vinda, e a maioria dos cristãos não está vendo. Alguns até que estão vendo, estão se falando, Jesus vai voltar e vai levar todo mundo, e não é por aí. A gente precisa fazer por merecer. Senhor Jesus, a gente não se pode esquecer, né? Ele mostrou aqui, olha, mataram os servos, mataram os profetas, não, meu filho vão respeitar, pegaram o filho e mataram, vamos, esse é o herdeiro, a gente mata ele e fica com a herança. Senhor Jesus, né? Você vai tirar aquele que vai receber a herança do Senhor e agora é sua, só porque você disse não, tem que se lembrar que o Senhor é poderoso. A gente já viu, né, que não é para fazer qualquer coisa, porque o Senhor vai voltar. Né? Aqui o dono da terra, ele fez tudo, entregou para eles, foi para outro lugar, mas depois ele vai voltar. E aqui o Senhor perguntou, né, o que você acha que vai acontecer? Olha, vai tratar eles de maneira muito ruim, né? Senhor Jesus, vai pegar esses malvados, fazer eles perecer horrivelmente e vai arrendar essa vinha para outros lavradores que remetam os frutos nos devidos tempos. Senhor Jesus. Então da mesma forma, né, se hoje nós não vivemos no Espírito, o Senhor vai levantar alguns que vão se levantar, viver no Espírito, produzir aquilo que Deus deseja.
Senhor Jesus, porque a gente precisa produzir, né? A vontade de Deus está sendo cumprida, cada dia está mais próximo à volta do Senhor, mas a gente tem que pregar o evangelho do reino. Por isso que mostrou no finalzinho, a gente tem que viver com realidade, com um coração puro, sincero diante de Deus, para viver dessa forma a realidade da estrutura da vida da igreja. Obra de fé, labor de amor, perseverança da esperança, fazer aquilo que Deus quer. Enquanto os outros povos têm reis, terras, o que tem o povo de Deus? A presença de Deus. Deus sempre se destacou no meio do povo de Israel dessa forma. Todo mundo reconhecia, olha, Deus é com eles. E hoje é da mesma forma, nós precisamos perceber, olha, o Senhor é conosco, mas nós estamos aqui para gerar frutos, não para tirar aqueles que vieram para a gente fazer aquilo que a gente quer, não, mas é fazer cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.